outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Senhor Deus, amado Senhor, temos lido esta parte de tua palavra, estamos vendo o que está escrito, mas por trás da letra tem muitas coisas que os olhos humanos não podem ver. Por isso, precisamos da revelação do teu Espírito Santo, para entendermos o que está escrito. O Senhor disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos ajude. Tire todo o ego, tire de nós todo o conhecimento próprio, todo o desejo, mesmo o desejo de ajudar. Tire tudo isto, Senhor, e que o teu Espírito Santo circuncide os nossos lábios e os nossos ouvidos, para falar e ouvir a tua palavra, para aprendermos do Senhor, porque o homem não é nada, mas o Senhor é tudo, e nós cremos que o Senhor está presente. E o Senhor disse: onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos nisto, pela fé que o Senhor tem depositado em nossos corações. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, amém. Sentados. A revelação, ela vem de cima. Por isso Jesus disse: pensai nas coisas que são de cima, como aprendemos em cultos anteriores. E Pedro obteve esta revelação, não porque era mais experiente do que os outros discípulos, ou porque liam mais do que eles. Ele era tão simples como nós somos. Ele era um simples pescador, que sustentava a sua família com a pesca, não é? Mas ele foi um privilegiado por ter recebido o verdadeiro conhecimento da parte da profecia que estava diante dele em pleno cumprimento. E isto era o Messias, o Cristo, a palavra ungida para seu dia encarnada. E ele reconheceu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele era bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, não foi conhecimento humano, ele não aprendeu aquilo em um seminário, não foi através de grandes estudos, ele não era PhD em nada, não era doutor em divindade, em nenhum assunto que diz respeito ao estudo dos homens, mas ele recebeu uma comunicação, uma revelação direta de Deus para a sua vida. E ele testificou daquilo quando expôs em palavras aquilo que ele estava vendo. Era o cumprimento das Escrituras. O trabalho de Satanás é exatamente tentar nos impedir de vermos o cumprimento das Escrituras. Ele, por algum momento, há algum tempo, ele tentou destruir este livro, queimando em praça pública, ou encerrando em um convento, ou apenas os grandes dignatários, os sacerdotes, ou os cardeais, era quem tinha o poder de interpretar este livro de acordo com o pensamento da igreja. E quem pensasse qualquer coisa contrária era excluído, excomungado ou queimado vivo, como Galileus, só por dizer que a terra é da forma que ela realmente é, mas aquilo contrariava o ensinamento da igreja, e então ele foi chamado a se retratar diante das pessoas. E ele se retratou, mas sabendo que aquilo que ele professava era a verdade. Bem?
Antes era muito simples, era muito fácil o homem se auto-intitular o rei, o dominador do universo, dizendo que era o centro de toda a atenção, não só da galáxia. E, na verdade, nem sequer pensava que a Via Láctea tinha outras e mais outras galáxias além dessa. A ponto de acharem que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. E por muito tempo, homens bem intencionados ensinaram isto para as pessoas. Mas quando vem o verdadeiro conhecimento, aquilo contraria as tradições, as ideias, e aquilo derruba barreiras. E quando se derruba barreiras, são barreiras humanas, construídas pela mente humana, pelo conhecimento humano. Estamos tão acostumados com aquilo que contraria a nossa maneira de ver, de crer, de pensar, e isto machuca como se tivesse derrubado nossos sonhos por terra. Então, quando estava acontecendo isso nos dias de Cristo, que a palavra estava tendo seu cumprimento, e ele chamou alguém para dizer o que vocês pensam, o que os homens dizem. Então, primeiro os discípulos disseram o que os homens falavam. Depois ele disse, agora eu quero saber o que vocês dizem sobre isso. Olha, na mensagem Shalom, como eu já vos disse isso, o profeta do Senhor disse, todo o Novo Testamento fala dessa hora. Então aquela parte de Pedro, quando a sua confissão, quando ele disse o que cria, que revelação ele recebeu, quando ele expôs aquilo, pode saber de uma coisa, isto exatamente está se repetindo em nossos dias. Você também é chamado para testificar da palavra que está sendo cumprida em nossos dias. E na mensagem Testemunhas, eu quero ler algo para vocês aqui, que eu li ontem na cidade de Itatiba, para os irmãos ali. Mas eu quero apenas ler o parágrafo 41 da mensagem Testemunhas. Estamos iniciando esta noite este pequeno curto estudo da palavra de Deus. E enquanto o faço, desejo que cada crente esteja em oração profunda por mim agora. Não há ninguém que possa abrir esta palavra de Deus. Por isso que os estudos do seminário levaram a centenas e milhares de denominações diferentes, cada uma interpretando as Escrituras do seu jeito. Podemos passar as páginas, mas para abri-la é necessário o Espírito Santo. O homem não pode fazê-lo. Esta não é nossa habilidade. João viu a Bíblia que se encontrava no céu. Foi o que João viu. Depois que ele viu os acontecimentos das eras da igreja, no capítulo 3 do Apocalipse, quando entra no capítulo 4, João diz assim, depois destas coisas, eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me disse, subi cá, vem aqui, e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. O que hão de acontecer? Irmão Branham mostra o que aconteceria depois das eras. Então, o que acontece depois das eras? Quando se termina o período das eras da igreja, que é um espaço de tempo que Deus abriu para tratar com os gentios, porque antes ele só tratava com os judeus. Então, depois das eras, João foi chamado para ver o que aconteceria depois. E o que estava ali, ele viu um livro selado com 7 selos. Nesta mensagem, o profeta está dizendo, João viu a Bíblia que se encontrava no céu. Este livro é a Bíblia. Você não pode pensar na Bíblia apenas como este livro de capa preta que temos, ou capa branca, cada um compra do jeito que quiser. Comprei uma capa verdinha, minha irmã já tomou, que era mais bonitinha. É? Você pensa na Bíblia apenas como este livro, a parte que foi escrita para nós. Mas pense na Bíblia como a palavra de Deus, ou partes do pensamento de Deus, que teria a ver com sua relação com o homem aqui na terra. Desde que ele pôs o seu primeiro exemplar, seu filho, Adão, aqui na terra, até o último acontecimento do grande desenrolar do plano de Deus. Pense nestas partes, nestes atributos que se manifestariam. Mas aquilo que você menos espera
ficou com Deus, ficou com Ele. E por isso que o homem com a sua mente natural, ele não consegue entender as Escrituras, porque a parte que ficou com Deus seria a revelação daquilo que está escrito. E isto ficou selado com 7 selos. Então não adiantou nada em um certo sentido. A Bíblia na mão das pessoas, sem a revelação do que está escrito. Aí Jesus já disse: a letra mata, mas o Espírito é quem dá vida, porque a vida da palavra ficou com ele, guardada. Agora, que tempo você está vivendo? É exatamente no tempo que esta vida, que vivificaria estas letras, isto seria manifesto exatamente aqui na terra, quando todos os cabos soltos seriam juntados, para que você tenha a real compreensão do que aconteceu. João viu a Bíblia que se encontrava no céu e disse: não havia ninguém no céu, nem na terra ou debaixo da terra, digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo ou para desatar os selos. E então ele viu um cordeiro, como se tivesse sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sobre o trono, abriu os selos e desatou o livro e o abriu para o povo. Mensagem testemunhas. Você está sendo chamado para testemunhar da abertura deste livro. Amém. Nisso eu creio. Agora, a revelação que Pedro teve a respeito de quem era Jesus, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero vos falar um pouquinho deste benefício que o Filho de Deus tem em receber este conhecimento. E este é um conhecimento que transforma. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se você tem um certo entendimento a respeito de Deus, a respeito do céu, a respeito do Messias, a respeito da Bíblia, a respeito dos apóstolos, e você acha que esse entendimento está completo, ele precisa ser renovado à medida que Deus abre mais da sua glória para nós. Paulo disse que é de fé em fé, de glória em glória. E o profeta do Antigo Testamento já tinha profetizado que era regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Você tem que ir juntando os poucos que Deus está te dando, montando o perfeito quadro do seu plano. Se você não tiver isto, você ficará com uma pequena parte achando que tem um quebra-cabeça pronto, quando tem apenas as pernas. Falta o resto, falta os outros troncos, falta os outros membros. E daí, quando você vai juntando as partes da revelação da palavra de Deus, aí você descobre quando seria exatamente esse tempo deste livro ser aberto. Teria que ser exatamente quando se chega na era do pescoço, porque é que faz a junção da pedra de coroa com o corpo, com a pirâmide, com a igreja, a esposa de Cristo, e assim sucessivamente. Mas vamos falar um pouquinho desses benefícios. O benefício da revelação da doutrina de Cristo. E nesta parte aqui, eu desejo falar dessa revelação de Cristo, sobre exatamente a compreensão da relação entre o Pai e o Filho. Porque precisamos compreender esta relação entre o Pai e o Filho. E isto é um benefício que é somente para os filhos de Deus. Porque nós aprendemos que o Filho é atributo do Pai, do seu Pai. E assim como você estava em seu Pai, você também estava em Deus. E onde estava o Filho de Deus? A Bíblia diz: ele estava no princípio com Deus. Agora, eu quero que vocês deixem aí prontinho a carta de João, onde nós vamos ler alguns versículos aqui. Porque Jesus nos disse que ele falou em parábolas, de maneira que as outras pessoas que não estavam ordenados para entender, não entendessem sobre Deus, e para que não fossem convertidos e remediados. Os apóstolos perguntaram: por que tu falas por parábolas? Ele disse: para que os outros
mesmo vendo e ouvindo, não entendam, não compreendam, para que não se convertam e não sejam curados. Olha, Deus faz coisas propositais. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a predestinação, aqueles que foram ordenados para a vida, então vem agora o segundo pensamento, porque são coisas que acontecem, que segue atrás da revelação. O agnosticismo. Isto encabeçou as outras pessoas para se levantar contra Moisés. Aquilo seguiu os discípulos, nos dias de Paulo também, os agnósticos. E nesses últimos dias, quando a revelação é entregue, então segue outra vez o grande levante de pensamentos humanos. Por isso você nunca encontrou antes tanta explosão de livros e mais escritos, esotéricos e agnósticos. E você encontra nas livrarias, nas papelarias, em qualquer lugar, a facilidade que se tem de você comprar a preços bem acessíveis livros que tratam de reencarnação, livros que tratam sobre... Bem, não vamos entrar nesse detalhe, seria um outro estudo que eu estou prevendo para logo, se o senhor assim nos orientar a fazê-lo. Mas existe uma grande explosão, vamos dizer assim, desse tipo de escrito, de pensamento, exatamente para combater as Escrituras. Porque isto sempre foi dessa maneira, e os discípulos, os apóstolos, enfrentaram exatamente isso naqueles dias. Por isso Paulo profetizou sobre as heresias, sobre a grande apostasia, e o apóstolo São João, ele combateu isso. Os pontos doutrinários que lançavam sombra a respeito da divindade de Jesus Cristo, a respeito de sua posição como aquele que estava com o Pai antes da fundação do mundo. E são pensamentos que vieram, que passaram durante as eras, e ao chegar em nossos dias, se infiltra dentro da mensagem também. E aí nós começamos a pensar, bem, mas o filho não estava antes de Maria, antes de nascer e tal, porque antes ele era o Pai. E assim vai os pensamentos. Então nós queremos pegar as Escrituras, já que já mostramos sobre o assunto da deidade, tantas referências do irmão Branham, falando do que ele cria a respeito do relacionamento entre o Pai e o Filho. Porque o Filho nunca disse que era o Pai, sempre disse, eu sou o Filho, o Pai trabalha através de mim. E isso foi desde o início, quando a palavra de Deus criou todas as coisas. Ele, pela sua palavra, criou tudo. E esta sua palavra foi o que se manifestou, a parte de Deus que poderia ser vista, o seu Filho. Então vamos aqui um pouquinho. Vocês que têm as Escrituras, vocês abriram aí em João, não foi? Mais ou menos isso? A primeira carta de João, quem tem sua Bíblia, quem não tiver, tem mais duas aqui sobrando. Você quiser acompanhar, irmão Vicente, se você quiser distribuir para algum que não tenha, nós temos aqui dois exemplares aqui. Se alguém quiser, você deixe prontinho aí na primeira carta do apóstolo São João. Aquela e mais outra lá. Está antes do Apocalipse, né? Eu sempre cito a Escritura e vocês encontram primeiro do que eu. Sempre é assim. Então, deixem aí prontinho para vermos aqui algumas coisas. Olha, existem cerca de 46 vezes no Novo Testamento e uma vez no Velho Testamento a expressão Filho de Deus. 46 vezes no Novo Testamento e uma vez no Velho Testamento este termo é usado. Existe mais referências nas Escrituras que fala deste relacionamento sobre o Filho de Deus. E em ambos, no Antigo e no Novo Testamento, onde se refere ao Filho de Deus, existem vários pontos, mas nesse instante, se tivéssemos tempo, nós discorreríamos nessas 46 vezes do Novo Testamento. Mas talvez nós fiquemos apenas com esta parte aqui, de 1 João, capítulo 3. As Escrituras falam do propósito do Filho de Deus chegando a ser manifestado a nós. Eu quero que vocês observem bem as expressões que eu vou usar, para que não haja nenhuma dúvida daquilo que eu estou falando e como eu falei para vocês.
A Bíblia fala do propósito do Filho de Deus chegando a ser manifestado em nós. Então, 1 João capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Está escrito assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então vocês parem um pouquinho aí, coloque seu dedo neste ponto aí. E eu vou repetir outra vez. Não me importo se um estudo que eu gostaria de entregar para vocês hoje, eu só consigo entregar daqui a um mês. Eu não tenho pressa quando entramos nesses detalhes, porque são coisas sérias. Então, vamos devagar. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Com base neste versículo aqui, o que seria o diabo pecar desde o princípio? Jesus, quando ele se encontrou com os fariseus, os seus dias, os saduceus, aqueles que enfrentaram o cumprimento da palavra, porque Jesus era o cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos, segundo suas próprias palavras. Ele disse: vocês viram o que foi falado sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. E depois ele disse: tudo que foi escrito sobre mim terá cumprimento. Ele era o cumprimento dos profetas. Mas ali estava o cumprimento da palavra, a palavra feita carne, enfrentando os religiosos do seu dia. Este é o exemplo dos verdadeiros filhos de Deus hoje. Nós estamos numa batalha, mas esta luta não é contra a carne e o sangue, como a luta de Jesus não era contra eles, mas contra os espíritos que atuavam através dele. Paulo diz: não, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, e que opera onde? Em outra escritura ele disse: opera através dos filhos da desobediência. Então a nossa luta é contra isto, não é contra as pessoas. Não temos nada contra ninguém. A pessoa pode dizer que é o que deseja ser, que vai aonde quer ir, que pratica o que quiser praticar. Você não pode ter nada contra essas pessoas. Não, de maneira nenhuma. A sua luta é contra o espírito que a possui, os maus costumes que ela adquiriu, os pensamentos errados que a dominam. Mas você não pode estar contra as pessoas por elas serem o que são. A sua luta é contra aquele espírito. Então, o Espírito Santo em você trabalha para esclarecer, para ajudar, não para dizer: assim você está perdido, você não sabe de nada, você é pior do que eu, assim você está no inferno. As pessoas nem sabem o que é inferno e joga tão fácil as pessoas dentro do inferno. Para começar, amedronta as pessoas, dizendo: você vai estar condenado ao inferno, você vai queimar no inferno. O inferno não é fogo, não tem fogo no inferno. Esta é a questão do benefício de quem encontra a manifestação do Filho de Deus e através disso adquire revelação. É chamado de bem-aventurado. Uma das coisas, você sempre pensou, você sempre creu, você sempre ensinou que Deus é onipresente. O que entendemos sobre isso? Ele, como ser, não pode ser onipresente. E como ele pode estar em todas as partes? Na mensagem Adoção, 3º volume, é-nos ensinado assim: a sua onisciência o faz onipresente. Um teólogo, quando tentou derrubar o Von Branham sobre esse assunto: você crê que Deus está em todas as partes? Sim. Deus sabe de tudo? Sim. Mas ele é um ser. Como pode ele estar em todas as partes, aqui em outro lugar diferente? Jesus, ele poderia muito bem ter ido lá em Lázaro, resolver o problema de Lázaro. Ele foi 4 dias depois, creio. Ele apresentou-se para os discípulos em portas fechadas. Mas enquanto ele estava com os discípulos ali em porta fechada, ele não estava com os discípulos no caminho de Emaús. Aquilo aconteceu em fração de segundo. Fica conosco. Ele foi até o Partir do Pão, dali ele desapareceu, ele tinha que ir para outro lugar. Mas não estamos entrando dentro deste assunto sobre a onipresença de Deus. Marquem isso bem, porque nós vamos estudar ainda sobre isso. Eu quero só que vocês tenham ideia de até que ponto nós temos compreensão daquilo que foi escrito. Até que ponto nós já aprendemos. Então vamos aqui. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O que seria o princípio do pecado do diabo?
Aí você encontra muitos pensamentos, pessoas que dizem, bem, o princípio foi quando ele usou ali a serpente e fez aquilo tudo, e trouxe o pecado para a raça humana, a descrença, e matou ali, Caim matou seu irmão Abel. Jesus disse assim, vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer o seu desejo, o desejo dos vossos corações. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Que princípio é este? Baseado naquilo que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, isso não foi no Éden. Isso não foi quando ele mentiu para Eva. Isso não foi quando ele matou, usando Caim, matou Abel. Eu vejo este princípio quando ele deixou de ser um anjo de luz, um portador da luz, e desencaminhou os anjos de Deus, mentindo para eles, dizendo que poderia dar para eles um céu melhor, posição melhores. E quando fez isto, quando ele proferiu a sua primeira mentira, ele os matou aqueles anjos. Que morte é essa que eu estou falando? Aquela morte que Jesus disse, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode destruir a alma. Antes temei aquele que pode matar a alma, exterminá-la. Veja. Então o que o diabo fez lá foi exatamente isso. Ele mentiu para os anjos e com aquela sua mentira os desencaminhou. E os desencaminhando do caminho da luz, aqueles anjos morreram. Porque você já aprendeu isso. Morte significa separação eterna de Deus. Esta é a verdadeira morte. Estão entendendo? Agora, este foi o princípio do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então, vamos descobrir aqui, de acordo com isso que estamos lendo, para entender mais um pouquinho o que é este pecado do diabo, para que você não se torne também, para que você não seja como os filhos da desobediência. Sabemos que o que é pecado? Vamos começar por aí. O diabo peca desde o princípio. O que é pecado? Vamos começar por aí. São coisas que vocês já sabem. Jesus nos disse, no livro de João 16, versículo 9, que eles pecavam por não crer. Vamos ler isso lá atrás, em João, capítulo 16, versículo 9. Mateus, Marcos, Lucas e João. São João, capítulo 16, versículo 9. Está escrito assim. Veja bem, estamos falando sobre pecado. Vamos começar pelo versículo 8. E quando ele vier, falando do Consolador, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Pare aí. O que seria o Espírito Santo te convencer do pecado? É convencer você a não beber mais, a não mentir, a não levantar falso testemunho? Você acha que é exatamente isso? Vamos ver o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Até aí está bom. Jesus aqui não disse sobre bebida, sobre cachimbo, sobre isto e sobre aquilo. Ele disse o pecado. O Espírito Santo viria convencer do pecado. E o pecado que Jesus estava se referindo é a incredulidade. Por isso ele disse, não sejas incrédulo, quando ele falou para Tomé, mas crente. Seja um daquele que crê, que acredita. A fé não discute, a fé crê. Os homens podem te apresentar todas as provas. Você pode estar morrendo de câncer e os médicos dizem, esse não tem jeito. Mas você continua dizendo, ele pode me curar, porque eu creio que ele é curador. A fé não depende do sentido. A fé não depende do sentido. Se o homem descobrisse o segredo das Escrituras, este segredo, ele não endeusaria nenhum pregador, nenhum que se auto-intitula de apóstolo, nenhum que se diz missionário, nenhum que se diz orador divino ou curador divino. O homem não endeusaria nenhum desses. Ele teria que descobrir este segredo, que a fé para a cura não está em quem ora, está em quem recebe. Amém. O dom da cura não está em quem impõe as mãos, não está em quem te chama para o altar. A fé para a cura está em você. Se você não tem fé, pode te ungir meses e meses.
Mas o que acontece? Esta fé simples do povo é explorada. E o povo, na sua fé simples, acredita que pode ser curado e recebe a cura. Mas quem recebe o louvor, a honra, é o homem que fez a oração. Jesus fazia diferente. Quando ele curava alguém, dizia: não conte para ninguém. Você não pode ser curado de uma dor de cabeça, no outro dia tem que dar o testemunho na televisão. Agora me diga se isso é para colocar Jesus em posições altas, elevadas. Ele não precisa. É para colocar o homem, a igreja, para que entre mais dinheiro. Esta é a verdade. Mas quando você descobre o segredo que Jesus veio nos mostrar, ele diz: todas as coisas é possível ao que crê. Creia somente. É somente crer. Você só tem que crer. Porque a cura ele já efetuou. Você chega aí chorando, com dores, com problemas. Coisa, você tem que entender isto, crer nisto. Ele não vai te curar hoje, sendo que ele fez isso lá no Calvário. Quando disse está consumado, ali ele te salvou, ali ele te redimiu. Ali ele te comprou de volta. Ali ele te curou. Tudo ele fez ali. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras, feridas, chagas, fomos curados. Não é que vamos ser. Fomos. Você não tem que olhar para frente no sentido da cura, você tem que olhar para o Calvário. Mas veja se é ensinado isso para as pessoas. Porque se o povo aprender isso, eles vão ter fé naquilo que Deus prometeu, na sua palavra. Não dependerão de homens para isso. Mas são três coisas que derrubam o homem, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Fama, dinheiro e mulher. E essas três coisas rondam os pregadores. Sabemos que o pecado é pela incredulidade. Por isso Jesus nos disse: do pecado, porque não creem em mim. Em outras palavras, eles pecam, vocês pecam porque não creem em mim. Aí vem o irmão Branham e nos ensina que pecado não é beber, fumar, não é essas coisas. Isto são atributos do pecado. O que é que ele quer dizer com isso? Isto é uma consequência de um pecado, de ter um pouquinho de fé a mais. Pecado não é adulterar, pecado não é roubar, isso não é o pecado. Isto é uma consequência do pecado. Uma consequência. Entenda bem isso, para que você não seja enganado. As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas prostituem, as pessoas mentem, as pessoas matam, as pessoas roubam, porque lhes falta verdadeiramente crer. Uma vez que elas creem em Deus, uma vez que elas creem no sacrifício de Cristo, estas coisas já vão ser deixadas de lado, porque ela foi liberta pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vem? Então vamos aqui mais um pouquinho. Ele disse que fazemos essas coisas porque não cremos. Portanto, João continua sobre esse pensamento, que o pecado é do diabo. Agora me diga, o diabo fuma, o diabo anda por aí cobiçando mulheres, o diabo faz isso como? Ele faz através do homem. Mas ele só consegue fazer isso através do homem quando primeiro faz o homem descrer. Vamos aqui. Estamos em 1 João capítulo 3, versículo 8. No meio do versículo. Eu vou repetir o começo para que você não fique perdido aí na leitura. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Você já aprendeu agora que esse pecado aqui se chama descrença, incredulidade. Agora vamos adiante. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem foi que se manifestou aqui? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito bem. Agora João continua dizendo: para desfazer as obras do diabo. Para isto Jesus se manifestou. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Antes de irmos mais além nessa leitura, nós devemos ver essa declaração, porque isso é importante para nós, é importante para a minha vida, é importante para todo mundo. Aqueles que professam o cristianismo. Ele disse: para isto
apareceu o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esta declaração que você leu aqui nas Escrituras está te mostrando a razão pela qual o Filho de Deus chegou a manifestar-se aqui na terra, e não só aqui na terra, a manifestar-se em você, em nós, porque este era o mistério que estava na manifestação do Filho. Primeiro, ele próprio manifesta em carne, para depois se manifestar em você. Este é o mistério. Cristo em vós, esperança da glória. E isto só seria esclarecido quando o sétimo anjo tocasse sua trombeta, pregasse sua mensagem. Esclareceria o mistério que Paulo apontou. Portanto, vamos nos perguntar agora, pergunte-se para si mesmo: quais são estas obras que o Filho de Deus veio destruir? Quais são as obras do diabo? A palavra obras, que você leu aqui nas Escrituras, se traduz da palavra grega, que na nossa tradução seria, se fôssemos falar a palavra grega da nossa tradução, seria ergo. Ergo. A qual fala de dois fatos, fala de duas coisas. Ou, vamos empregar aqui cada um individual. Sabemos que as obras das mãos, aquilo que você faz, é uma expressão da mente. Agora estamos chegando em algum lugar. As obras das mãos é uma expressão da mente. O pintor vai pintar um quadro e ele não vai pintando ali aleatoriamente. Aleatoriamente, acho que essa é a palavra, não é? Quando a esposa olha assim meio de lado, eu já digo que falei errado, não é? E eu não posso ficar preocupado com o meu linguajar simples, porque senão eu não consigo entregar o recado, mas de vez em quando eu lembro de alguma coisa. Então, veja só. As obras das nossas mãos é uma expressão da nossa mente. Aí vai lá o pintor, ele pensa sobre um quadro, ele pensa sobre um passarinho, ele imaginou aquilo primeiro em sua mente, aí ele vai colocar aquilo sobre o papel. Não é assim? Você pensa num vaso, e você pensa em alguma coisa, e você começa a colocar aquilo em forma. Você começa a dar forma ao seu pensamento. Por isso o Brando chega a dizer: eu não posso dizer copo sem antes pensar no copo. Antes que a minha mão vá lá e o alcance, o meu cérebro emitiu uma ordem: pegue o copo. E agora aquela ordem sai de lá. Para isso tem ali o trabalho dos neurônios e tantas outras peças, que não vamos entrar nessas partes científicas, não é? E aquilo está em comunicação, ele se comunica, existe uma verdadeira comunicação em nosso cérebro. E agora descobriram que aquelas partes mais simples do cérebro, que achavam que não fazia nenhum trabalho, são células que trabalham mais do que os próprios o neurônio, chama a parte principal que se comunica lá. Eu não sei, não lembro agora. Mas descobriram que existe um conjunto de células em maior número que é quem faz todo o trabalho, e sem elas os neurônios não funcionariam. Então é complexo a coisa. Mas aí está, quando você pensa no copo, aquilo vai exatamente ali, e toma para cá. Muito bem, sem problema. O moço quer ouvir, quer aprender, não é? Vamos ficar quietinho. Na casa de Deus é exatamente para aprender, né? Para aprender. Muito bem. Então vamos fazer silêncio para aprendermos aqui. Senão vai atrapalhar meu pensamento. Aí vejamos. As obras das nossas mãos é uma expressão da mente. Então agora você vai entender um pouquinho a respeito da marca da besta. Você encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. Lembre-se que o nosso estudo, o benefício da revelação do Filho de Deus, é exatamente sabermos para que ele se manifestou, que era para desfazer as obras do diabo. Então você encontra que a marca da besta veria nas mãos e na mente. Na mente.
A marca na fronte. Mambrão diz é doutrina na mente, quer dizer, um pensamento na mente, algo que ficou estabelecido, fixo ali. Então nós encontramos que o propósito da manifestação de Jesus era destruir. E como ele destrói isto? Como tirar um pensamento? Porque veio a marca da besta, veio aquilo na mente, uma doutrina na mente, e aquilo ficou estabelecido em todos os lugares. Mas foi dada a ordem: primeiro passe o homem, o varão de branco, o Espírito Santo, marcando os filhos de Deus. E quando o Espírito Santo entra em atuação, ele faz exatamente aquele trabalho que foi prometido nas Escrituras. Ele vem te marcar na mente. Quando ele marca em tua mente, ele destrói aquela parte onde o diabo está trabalhando com uma determinada ideia, com um determinado pensamento, que é contrário à palavra, contrário à revelação da palavra. Então o Filho de Deus se manifesta em você para destruir aquilo e te esclarecer o que é a verdade. Por isso é falado sobre transformação segundo o entendimento. Estão entendendo isso? Para que vocês vejam que não é tão complicado. Esse é o propósito da manifestação de Jesus: destruir as obras do diabo. E já que nós conhecemos a palavra obras, que fala expressão da mente, através das ações das mãos, ou as ações do indivíduo, nós devemos nos perguntar quais são as obras do diabo. Nós vamos ler ainda as Escrituras aqui. Vamos ver nossa explicação. O que é que João fala? Continuando o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Vamos ver isso aqui com cuidado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não pratica pecado. Vamos ver aqui uma coisa. A palavra praticar, ela tem o significado de iniciar. Nós precisamos saber o que a Bíblia está nos dizendo, o que o escritor sagrado está nos dizendo. Praticar, ela significa iniciar. Portanto, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Vamos ver isso aqui. Por quê? Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. Entendam isso agora, que João falou sobre a semente dos filhos de Deus. A Bíblia diz: a semente é a palavra de Deus. E o homem, tendo em si a semente, que é a palavra de Deus, ele não pode descrer da palavra. Por isso que ele não comete pecado. Por isso Jesus disse: quem de vós me acusa de pecado? Sabe o que ele estava dizendo com aquilo? Quem de vós me acusa de incredulidade? Porque ele cria em todo o testemunho de Deus e estava ali para testificar e dar cumprimento. E você, como filho de Deus, quando você crê em toda a palavra, você descobre que o seu propósito na terra é exatamente testificar da palavra, vivê-la, porque você crê que ela é a verdade. Isso destrói, anula o domínio do diabo sobre você. Ele não pode te acusar, ele não pode te atingir, ele não pode ter domínio sobre a sua vida, porque você tem semente de Deus em você. E o que é a semente? Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Então veja, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu falei antes sobre movimentos esotéricos, sobre a lei do karma, aquela coisa sobre reencarnação, tudo isso, onde é ensinado que todos são filhos de Deus. Porque o trabalho do diabo é exatamente este: todos pensar que, imagina, se Deus é bom, então ele vai me guardar. Se Deus é bom e maravilhoso, então como é que ele vai me destruir? E nisto infiltram um pensamento dizendo que Judas vai ser salvo, que Caim é salvo, que Lúcifer vai no final se converter e ficar sendo o braço direito de Deus outra vez.
Bem, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Este é o trabalho do diabo. E se tivéssemos tempo para prosseguir, você ia notar que este foi exatamente o pensamento de Caim. Ele disse: imagina eu não ser de Deus. Imagina eu não ser de Deus. Vamos ver aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então vamos estudar isso aqui com mais calma. A palavra praticar significa iniciar, eu vos falei antes. Portanto, todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Em outras palavras, ele não se vai em busca disso. Quando ele percebe que alguma coisa é errada, quando ele percebe que aquilo não combina com toda a palavra, então ele não vai em busca daquilo. Agora, quando tem um fundo clamando, é porque tem outro fundo para responder. Não vamos esquecer disso. Se existe algo nas Escrituras que você não sabe, que você não viu, e você sabe que a terceira etapa é exatamente a abertura da palavra, então você vai em busca da abertura da palavra. Você sabe que não vai ser em parte, não vai ser uma parte, não vai ser 6 selos, não vai ser apenas primeira e segunda. Você tem que ter a abertura da palavra. Muitas pessoas confundem o que é a terceira etapa. Pensa que uma partezinha, algo novo que viu, ou algo mais interessante que viu, aquilo é a terceira etapa. A terceira etapa é a abertura da palavra, porque ela estava selada com 7 selos. Quando os selos são rompidos, então se dá a abertura da palavra. A revelação completa tem que ser entregue. Agora, se eu fosse uma pessoa maior, se eu fosse um grande homem, se eu tivesse altos conceitos entre a sociedade, entre os grandes homens da mensagem, possa ser que o que eu ensinasse servisse para alguma coisa. Mas eu sou tão pequeno, sou tão emprestado, mas Deus tem dado este privilégio a mim. Eu chamo de privilégio, porque ele diz para Pedro: bem-aventurado és tu. E se você encontra a abertura da palavra, descobre os 7 pratos completos, como o profeta pregou, os 7 selos abertos. Quando você encontra esses 7 pratos, então é você o beneficiado, bem? Os outros não falaram. Jesus não disse: olha, Tomé, tu és João, fulano, ciclano. Ele disse para Pedro: bem-aventurado és tu. E os outros? Não se importa com os outros. Vai chegar a vez deles também receber a sua bem-aventurança. Bem? Por isso que quando no final do livro de João, Pedro acompanha Jesus, Jesus chama Pedro à parte para lhe explicar mais alguma coisa, João vem seguindo. Aí João disse: e aquele, Senhor? E aquele? Jesus disse: olha, que te importa se ele também está seguindo? Que te importa se ele também vem? Então você não deve se preocupar com os outros. Você que tem que ser bem-aventurado, você que tem que receber esse benefício. Os outros é os outros. Ele pode vir amanhã, depois de amanhã, e eles podem querer comer isto daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos, eu não sei. Mas quando o benefício chega para você, você tem que receber esta bem-aventurança de Jesus. Amém? Então vamos entender isto aqui. Os irmãos me controlam aí no tempo, aí, para que eu possa ter uma ideia de como estamos. A palavra praticar significa iniciar. Em outras palavras, não se vai em busca de algo que atrapalhe a fé, aquilo que seria incredulidade, que te faça descrer do que está escrito. Porque a semente, essa semente de Deus, João está dizendo aqui, estamos no versículo 10, não é isso? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Bem, no versículo anterior ele disse: porque a semente, que é essa semente de Deus, que permanece nele, no Filho, e por isso ele não pode pecar. Isso quer dizer, não pode descrer. Esta é a verdade, é o sentido das Escrituras. Aquele que tem a semente de Deus nele, não pode descrer. Por isso que pode vir a ideia contrária que for. Você diz: eu creio. E acabou. Eu creio. Pronto. Você não pode descrer, porque você é nascido de Deus. E aquela revelação que Jesus disse: bem-aventurado és tu,
porque o Pai tu revelou, então o Pai que te deu a palavra, revela a palavra para você. Então não há demônio que impeça essa revelação, porque você recebeu diretamente de Deus. Veja isso. Nisto, versículo 10 ainda estamos nele. Nisto, então tem algo aqui. Nisto, são manifestos filhos de Deus. Nisto, em que? Nesta habilidade de crer. Porque é duas coisas, crer ou descrer. No crer, nisto, no crer, se manifesta os filhos de Deus. E os filhos do diabo, todo aquele que não faz justiça e que não ama seu irmão, não é de Deus. E agora, meu Deus do céu, o nosso tempo já avançou tanto. Estamos indo agora encontrar o que João nos está dizendo aqui, o que ele está nos falando. Note no próximo verso o que João diz, versículo 11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Veja, esta é a mensagem que deles haveis ouvido. Em outra tradução está assim. Outra diz: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. O quê? Que nos amemos uns aos outros. Aí você diz: vem cá, você está falando aí de crer ou descrer, de semente de Deus, filho de Deus, filho do diabo. E o que é que tem a ver agora sobre nos amemos ao outro? Já está entrando sobre os maiores dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que o sentido é apenas este? Veja o versículo 12: não como Caim. Agora sim. Não como Caim, que era do maligno. Agora, Caim era de Deus? Você acha que Caim era filho de Deus? Não, senhores. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Não como Caim, que era do maligno. Aqui tem uma vírgula, e eu quero fazer um pontinho aqui exatamente nesta vírgula, para não me perder aqui. Não como Caim, que era do maligno. Observe que João nos está dizendo que Caim não era de Adão. Adão não era maligno, mas Caim era do maligno. Adão era um filho de Deus. A semente de Deus estava em Adão, mas não estava em Caim. Caim era outra linhagem. Veja agora. Quem é aquele maligno que João está se relacionando, se referindo aqui? Este maligno que João está falando é o mesmo diabo que no versículo anterior ele diz: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras dele. Este é o maligno, o diabo. Então, se você fosse ler isso aqui em outra tradução, você leria assim: olha, não como Caim, que era do diabo. Esta é a verdade. Não como Caim, que era do diabo. Vê? E note que se cada semente deve produzir a sua espécie, é a lei do Gênesis. A lei de Deus no Gênesis é esta: cada um produza a sua espécie, segundo a sua natureza. É Gênesis 1, versículo 11. Produza cada semente de acordo com a sua espécie. Então João aqui imediatamente nos diz os atributos que foram clarificados de quem era o pai de Caim. Os atributos que Caim manifestou dizia que ele era do diabo, dizia que ele era do maligno. Aí ele completa o versículo aqui: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, do jeito que o diabo, Lúcifer, matou os outros, os seus irmãos anjos, no espiritual. Aqui estava acontecendo na carne, no natural. E o profeta diz: antes de acontecer no natural, acontece no espiritual. Antes de Deus fazer algo na terra, Ele o mostra no céu. É assim que acontece. Vem? Aí, relendo outra vez: não como Caim, que era do diabo, e matou a seu irmão. Aí João pergunta: e por que causa o matou? Porque suas obras eram má, e a de seus irmãos, as de seu irmão, justa. Então, meus amigos, por que Caim matou Abel?
porque suas obras eram más. Bem, você está lendo as Escrituras, mas o que podemos aprender com isto aqui? Quais eram as obras má que Caim fazia? Aí que está a coisa agora. Que resposta nós teremos para isso? Se nós não conhecêssemos o que o sétimo anjo disse quando ele tocou sua trombeta ou pregou sua mensagem, nós jamais poderíamos falar sobre isso aqui. A verdade é: quais eram as obras má que Caim fazia? Você observe que a Bíblia não diz que a obra mal foi matar Abel. A obra má praticada por Caim não foi matar Abel. A Bíblia diz que ele matou a seu irmão porque suas obras eram, já antes daquilo, má. Olha, se você entender claramente o que aconteceu, este relacionamento aqui, você vai entender hoje como deve ser seu comportamento, porque Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que sem causa odiar seu irmão já o matou. E aqui estamos falando de morte. E aquele que matou praticava má obra. Então, se você tem obra de justiça, se você tem boas obras como filho de Deus, você não vai odiar quem quer que seja. Nem sequer a acepção de pessoas você conseguirá ter, porque a palavra de Deus em você testifica disso. Não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. E lembrando quando fez acepção de pessoas, que estava aquela mulher mal vestida, fumando ali num bar, junto com os policiais, os homens ali, aquela coisa esquisita, pior do que uma Jezabel. Ele disse: o senhor, como é que o senhor mantém uma coisa dessa viva? Porque ele não varre isso da face da terra. Na hora o Espírito Santo veio em seu coração e sai aqui fora, eu quero te mostrar uma coisa. Nós precisamos ter essa sensibilidade de sermos chamados à atenção pelo Pai. Como o pai que faz pelo filho, pega pela orelha: vem cá, vem ver o mal feito que você fez, vem. Nós precisamos ter essa sensibilidade de sentir quando o Espírito Santo nos dá puxões de orelha. Mostrou para ele uma cobertura de sangue sobre a terra. Disse: está vendo aquele sangue? Aquilo foi por você também. Quando ele observou isto, você encontra em determinadas expressões o William Branham dizendo assim: olha, eu não sou melhor do que um bêbado que há 2 horas atrás se converteu. Eu não sou melhor do que ele em nada. Você que se converteu hoje, ou você que se converteu há 50 anos atrás, você não tem nada mais do que outro. Por que Caim matou Abel? Porque suas obras eram mal. Não disse que a morte foi a obra má. A obra era uma coisa mal. Porém, ele os disse aqui, João está mostrando para as pessoas aqui, que a morte era um resultado da má obra. Assim, volta a pergunta agora: qual era a má obra de Caim? O moço aqui me deu só 10 minutos, eu preciso de mais 10 aqui. Qual era a má obra de Caim? Para encontrar nossa resposta, primeiro nós devemos conhecer o que Deus considera boas obras. O que Deus considera ser as obras de Deus. Porque você sabendo quais são as obras de Deus, então você sabe qual é que não são. Se você sabe o que é boas obras, você vai saber o que é má obra. Se conhecemos qual é as obras de Deus, vamos saber então o qual não são. E aquela que não é de Deus, claro que é do diabo. Então eu quero citar para vocês umas palavras que Jesus deixou. E aquilo foi registrado pelos apóstolos. Ele disse assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que para a vida eterna permanece. Que comida é esta? Já que ele disse: não trabalhe apenas por isso, pela comida que perece, o dia a dia, o ganha-pão. Ele disse: mas trabalhai pela comida que permanece. Esta é aquela de Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se é palavra de Deus, você diz: eu creio, sem discutir. Aí o profeta diz: Deus não discute nem tão pouco seus filhos. Então por que estamos discutindo? Para que discutimos com as pessoas? Porque elas descreem, não acreditam e tal, e blasfemam, e você começa a discutir como se a sua discussão fosse levá-las a alcançar conhecimento. Primeiro a pessoa tem que desejar, tem que estar atrás
Tem que procurar, tem que ter sede. Se você não tem sede, você não vai atrás da água. Mas a Bíblia diz: aquele que tem sede, venha a mim, beba. Aí se você tem sede, você vai e você encontra a água da vida. Vem? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que para a vida eterna permanece, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Estas foram as palavras de Jesus. Aquele que come da comida da vida eterna que o Filho do Homem dá, a este o Pai sela. Por isso, para Pedro foi assim: o Pai tu revelou. Lembre-se que o nosso assunto, já que falamos tantas coisas, mas no início eu disse que o nosso título seria o benefício de termos a revelação da relação entre o Pai e o Filho. Quando o Pai enviou o Filho e ele se manifestou, foi com o objetivo de destruir, desfazer as obras do diabo. Aí Jesus continuou dizendo: a obra de Deus é esta. Estas são as palavras de Jesus. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Então o sentido, o problema aqui está em crer ou descrer. Por isso o pecado é incredulidade. As outras coisas que o homem faz de ruim advém disso, porque ele não crê na palavra. Está faltando crer na palavra. Então aqui está: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele lhe enviou. Então se as obras de Deus é crer naquilo que Deus envia, então as obras má do diabo é exatamente descrer no que Deus envia. Isso é muito simples. Isto é exatamente o que a serpente fez. Agora voltamos lá no Éden, para podermos fechar este assunto aqui. Foi exatamente o que a serpente fez com Eva. E isto é exatamente o que fez Caim também. Bem, Paulo nos disse no livro de Hebreus, quando ele escreveu a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, ele diz assim: Abel ofereceu diante de Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Então, veja que agora nós já podemos fechar esta parte do assunto para concluirmos. Porque onde nós lemos foi falado sobre Caim que matou Abel porque suas obras eram más. Descobrimos o que é obra de Deus. Crer naquilo que Deus enviou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.